Já parou para pensar? A arte, para mim, é uma coisa muito maravilhosa, sabe? Se o mundo não tivesse música, seria um caos, né? Anastácia, muito obrigada por você estar sentada aqui na minha frente hoje. Eu me sinto vendo uma miragem, um ícone, assim. Eu tô muito feliz, muito feliz que você topou, que você ficou aqui com a gente. Eu tava ouvindo o pessoal dando risada o tempo inteiro. Então chegou já do seu jeitinho. Muito obrigada mesmo, assim, por estar aqui, por ter topado, pelo seu tempo, que isso é muito precioso. Eu que agradeço pela oportunidade, pela lembrança de vocês lembrarem de mim para falar sobre meu trabalho, sobre minha vida. E eu gosto muito disso, né? Ai, que bom. E pergunta que você quiser perguntar que eu Eita, respondo. não me dá tanta corda não, hein? Que eu Pode também mandar gosto de ver. conversar. Hoje a gente tá aqui em São Paulo, na Vila Madalena, no estúdio do Cauê, Estúdio Doc. E a gente vai fazer esse papo maravilhoso. Tô muito animada. E pra começar, eu queria saber como que começou a sua relação com a música, assim. Menina, eu acho que eu já nasci com essa pendência a ser, ou a tendência, porque eu tenho uma memória relativamente boa, sabe? Apesar da idade, mas eu lembro tudo o que aconteceu desde os primeiros momentos que eu comecei a me envolver com a música. Eu tinha 7 anos e vim de família pobre, minha mãe era uma operária e nós morávamos numa rua no Recife, que a rua que eu morava tinha luz na rua, mas não tinha na casa da gente. Porque era uma vila que tinha sido construída há pouco tempo, eu perdi meu pai muito cedo, né? E minha mãe não trabalhava, mas quando meu pai faleceu, a própria direção da fábrica de tecidos que meu pai trabalhava, que era os Otton Bezerra de Mello, e aí eles levaram minha mãe para trabalhar porque para suprir a família, porque ela passou a ser mãe, né? Na hora que meu pai se foi, aí ela teve que trabalhar. E eu ficava nessa vilazinha. Do outro lado da represa tinha uma gafieira, sabe? Que tocava das 22 até as 4 da manhã, todo dia. Eita. E eu enlouqueci com aquelas músicas dos anos 50, né? 50 e pouco. Eu tinha 6, 7 anos. E ia para a escola 8 horas, às vezes eu ficava a noite toda acordada, falava para minha mãe, tá muito calor do Recife, eu não quero dormir no quarto, deixa eu dormir na sala, na rede, que eu tô com calor. Conversa, era para poder a noite todo dia ficar escutando as músicas, sabe? Gostava, já desde pequena. E eu ficava naquele lelele a noite toda, quando era de manhã, não tinha coragem de ir na escola, né? Mas eu aprendia tudo também. Tudo que se tocava. Ainda ontem, eu falando no outro podcast que eu fiz no Rio, eu falei de todas as artistas da minha geração, né? Quer dizer, da minha época de adolescente, de criança, porque elas, claro, eram Dalva de Oliveira, Ângela Maria, aqueles programas do Rio de Janeiro, cuidava de tudo, procurava saber e... Antenada já. Muito antenada. E aprender tudo que é música, sabe? Então, nessa represa, as mulheres lavavam roupa e eu, de repente, eu chegava lá com a minha irmã para lavar roupa e eu chegava, do nada, eu subia na barreira e começava a cantar, feito uma cigarra doida, sabe? Cantava, que será? E cantava e aquilo foi acostumando as lavadeiras, que quando eu não ia, elas iam na minha casa e diziam, cadê a menina que canta? E minha mãe dizia, não é todo dia que ela vai não e tal. Aí eu ganhava banana, que elas me davam, cocada, doce, no que eu adorava, que eu sou geminiana, sempre gostei de doce. E então já comecei me envolvendo e achando ótimo Esse clima, né? É. Tem alguma música dessa época que te marcou muito e que você lembra até hoje? Ou algum refrão, assim, alguma coisa que você carrega, assim, até agora? Tem. Antigamente se decantava muito os dissabores do amor. Então, essas cantoras que eu citei, né? Ângela Maria, que até pouco tempo a gente teve o prazer de conviver com ela, inclusive gravou uma música minha, olha, e eu contei essa história para ela, que eu curtia ela quando eu tinha 7, 8 anos, e quem diria que um dia, nunca pensei, ela fosse gravar uma música minha, né? Estando na carreira. E tinha Dalva de Oliveira, então eu cantava muito essa música. Que será da minha vida sem o teu amor? Eu não lembro mais a letra, mas era um bolero muito bonito. E outras românticas, naquele tempo se cantava muito, né? Mas eu sempre aprendi a letra e dava conta. Dá até hoje, né? E antes de você vir, eu assisti algumas entrevistas suas e fui
pesquisar um pouco mais, assim, né, sobre a sua trajetória. E eu percebi que você muitas vezes fala dessas mulheres que vieram antes. E também, que você diz, primeira forrozeira do nosso Brasil, que é Marinês. Marinês. Que ela foi muito importante, assim, para abrir caminhos e para você chegar e para você também abrir espaço para outras mulheres nesse ambiente que é tão masculino. É, por isso mesmo, né, que quando a Marinês surgiu, ela tinha mais idade do que eu já era profissional do canto, né? Que eu comecei, quando eu tinha 12 anos, eu mudei desse bairro para um outro, onde já tinha luz elétrica, e era um bairro melhor. Tinha uma moça que fazia, uma moça da igreja, que ela fazia... Todos os anos, no fim do ano, ela formava um pastoril juvenil. Eu não sei se você conhece, você é muito jovem, mas pastoril era como se fosse o boi-bumbá. 6 meninas para defender o cordão encarnado, que chamava, né? O vermelho, que é o encarnado, e o azul. E eu fui oferecer meus préstimos que ela ia formar. Eu digo, eu queria dançar pastoril. E precisava cantar também, né? Tinha que cantar. E eu fui admitida nesse pastoril. Primeiro eu fui a Libertina, que defendia a contramestra, e no outro ano eu fui a Rosa, que defendia a mestra, do vermelho e do azul. E eu cantava muito, e descobriram que eu cantava melhor do que todas as outras meninas, sabe? E eu, na minha cabeça, eu queria cantar, mas não sabia se era boa cantora ou se cantava bem. Eu queria abrir a boca e mandar ver, né? Você queria fazer aquilo, né? Eu me sentia feliz fazendo aquilo. E aí, quando eu tinha 13 anos, terminou porque só no fim do ano, era novembro, dezembro e janeiro, né? Aí terminava só no ano que vem. Eu brinquei os 2 anos, houve uma festa, uns festejos na fábrica onde minha mãe trabalhava, no recreio que tinha, no clubezinho que tinha, e fizeram um programa de calouros. Aí uma amiga minha disse, fulano de tal, uma menina do bairro, está ganhando a 3ª vez, se ela ganhar mais 3 vezes, vai ser contratada da orquestra. Eu digo, é mesmo? Vou lá. Fui, ganhei da menina, botei a menina para correr e fiz mais 3 apresentações e fui contratada da orquestra como crooner. Quer dizer, eu tinha 13 anos e tinham 10 homens na orquestra, sabe? Só eu de mulher e uma menina, né? Mas não tinha quem pusesse no meu lugar, porque eu realmente arrebentei. Cheia de oba-oba, toda falando muito, cantando muito, esprevitada, como diz no Nordeste. E eu fui contratada, fui ganhando 40 conto por semana, que era 2 vezes mais do que minha mãe ganhava trabalhando na fábrica. E eu caí na simpatia dos donos, doutor Alberto Alton Bezerra de Mello, os donos da firma. Tinha todas as regalias, sabe? Me davam presente. Minha mãe faltava do trabalho, eu ia lá, dizia, não desconte não, que naquele tempo os operários não tinham carteira assinada, mas se perdesse um dia descontava, né? Aí eu ia lá, inventava uma história. Então, eu era a menina xodó do bairro. Né? E fui assim até os 13 anos. Com 13 anos, um sanfoneiro que tinha na orquestra, o José Afonso, me chamou para cantar no grupo dele, no trio dele, forró. Porque até então, naquele tempo, existia Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, só que o forró era mais pro sertão, pro interior, no São João, né? Na capital não ia muito, eu morava na capital. E tinha um certo preconceito com gênero, assim? Ainda hoje tem isso. Mas hoje é menos, né? Hoje é menos. Mas Luiz Gonzaga foi a maior expressão da música regional nordestina, foi o grande poeta junto com Beto Teixeira, Zé Dantas, e o grande cantador eu dizia sempre digo sempre que ele foi o maior representante da cultura popular nordestina, mas também o divulgador do Nordeste, né? Que ele era apaixonado pelo sertão e foi um grande ídolo, continua sendo, 100 e poucos anos, continua vivo na imagem do povo. E eu era fã dele, mas eu não podia cantar o repertório dele, porque o povo, em geral, só recebia bem no São João. Passou o São João, já rolava outra coisa, né? Engraçado isso, né? Mas era uma coisa que... modismo do tempo, né? Aí... eu fui cantar no SESI com esse sanfoneiro que tocava forró. Ele de sanfona, zabumba e triângulo. Foi aí que eu comecei a me envolver já com esse negócio de forró. E eu fui cantando um dia lá, um rapaz foi na frente do palco e disse, você canta muito bem. Eu falei, muito obrigada. Eu com 13 para 14 anos,
serelepe. Eu falei, muito obrigado. Se tu quer cantar na Rádio Jornal do Comércio, que era a rádio de maior importância lá, tanto que o prefixo era Pernambuco falando para o mundo. E eu disse, eu vou. E eu andava sempre com a prima, porque eu era menor, né? E minha prima até ficou dizendo assim, tu tá acreditando? Isso é enxerimento dele, que ele tá vendo que você é bonitinha, não sei o que. Ela disse, ela. Aí eu disse, mas eu vou, e fui. E quando eu cheguei lá, na quarta-feira, já tinha um grupo de músicos me esperando no estúdio e o diretor para fazer o teste. Eu fiz o teste, cantei. Eles gostaram, o diretor disse, gostei, agora eu queria ver você no palco, com o público, né? Porque aqui tá só as paredes. Aí, no outro dia, tu pode vir, que tem um programa? Posso. No outro dia eu fui, aí foi bom, porque tinha público. Nossa, mas eu deitei e rolei. Moral da história, fui contratada da rádio. Aí, em 54, com 14 anos, assinei esse contrato para me apresentar, né, nos programas que tinha. E foi aí que começou a minha carreira profissional de rádio, né? E fiquei de 54 a 60, inaugurou televisão, que não tinha antes, e a rádio, evidentemente, mudou a programação e eu fiquei desempregada. Foi aí que eu decidi vir para São Paulo, porque eu tinha uma irmã que morava aqui, né? Aí começou minha vida em disco. E uma coisa, eu tô falando para eu sou faladeira, viu? Não, mas pode falar. Eu quero fazer uma pergunta dessa época da rádio. Eu tinha comentado sobre Marinês, que pra você é uma referência que você sempre comenta. E aí, na época da rádio, você também fez um programa de comédia. Porque ele começou muito engraçado. E aí, o gancho que eu queria pegar é 2 espaços extremamente masculinos. Pois é. Como foi habitar isso há tanto tempo atrás, que era muito pior do que é hoje, que já é difícil hoje. Eu imagino você, há tanto tempo atrás, estando ali, tudo bem, graciosa, linda, tá? Mas deve ter escutado muitas coisas também. Eu quebrava todas, sabe? Eu não ligava. Minha mãe, às vezes, ficava preocupada, porque ela se preocupava comigo, dizia, não, mãe, mas é assim mesmo. Eu acho que eu já nasci, me desculpe a falta modéstia, mas eu já nasci com um espírito bem aguçado, porque eu Você pode. Eu via essas coisas e não me atemorizava, sabe? Eu ia para cima. Sabe? Você tinha uma confiança ali de que aquilo era seu caminho, assim. Desde quando cantar é pecado? Eu não estou fazendo nada demais, vou cantar sim, entendeu? A Marinês, quando surgiu, eu já estava na Rádio Jornal do Comércio e eu fiquei encantada. Me lembro que um dia ela foi lá com uma saia com as araras, sabe? E a Marinês era uma escorpiana imponente, com vozeirão, uma postura de palco incrível. Nossa, eu fiquei apaixonado pela Marinês. Aí eu comecei cantando e pá. Quando eu cheguei em São Paulo, eu dei de cara com a sorte me esperando. Eu cheguei meia-noite do dia 23 de junho de 60, que eu vim até o Rio, eu vim de avião. Aí eu pernoitar, eu não quis, estava tão ansiosa que eu não queria esperar. Aí tirei minhas malas do avião tudinho, peguei o Expresso Brasileiro e vim para São Paulo. Quando eu cheguei... Corajosa, viu? Eu era louca, eu era uma geminiana doida. Minha mãe ficava desesperada, porque ela não entendia porque eu era tão agitada. Mas eu resolvia tudo. Aí eu cheguei em São Paulo, eu me lembro que até hoje eu me questiono, eu disse, estava nublado, frio, lascado. Aí eu disse, nunca mais vou sair dessa cidade. E até hoje eu não sei por que eu falei isso, ou se foi alguma premonição, entendeu? Porque eu amo São Paulo de paixão, eu sou cidadã paulistana, tenho o título dado pela Câmara dos Vereadores. Gosto muito de São Paulo. Não saí mais, nem vou sair. Aí fui procurar minha irmã, que mandava um endereço, que era da fábrica onde ela trabalhava, na Brigadeiro, mas eu não sabia. Como que você saiu de Recife pra vir pra cá de avião? É porque, assim, hoje as pessoas acham fácil, né? Mas naquela época não tinha uma comunicação fácil. Como que você foi se encontrando e entendendo quais eram as possibilidades de caminho, assim? Menina, literalmente. Eu vinha sozinha. Sim. Pra cá. Aí minha mãe tinha um casamento que tinha 5 filhos do segundo casamento, porque depois que meu pai faleceu, 3 anos depois ela arranjou, ela é bem mais nova do que meu pai, né? Ela arrumou um casamento com um cidadão lá, e o cidadão foi fazendo, todo ano fazia um filho, sabe? Naquele tempo não tinha como evitar, né? E de repente, quando ele viu que fez muito filho, que ele não tinha dinheiro para cobrir toda aquela despesa, ele começou a ficar meio de lado, né? E eu passei a trabalhar e ser arrimo de família. Então, meu dinheiro era para dar comida para meus irmãos, lápis, caderno, sapato, roupa. E ficou bom
para burro, né? Porque ele achou ótima a ideia. Mas quando eu vim para São Paulo, eu chamei ele e falei, olha, eu cuidei dos seus filhos até agora, de agora por diante o senhor vai abraçar a causa porque eu estou indo para São Paulo. E você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Caraca. Aí ele disse, não, pode mudar. Aí eu entreguei a casa que nós morávamos, que eu pagava o aluguel, levei minha mãe para casa dele e com um mês já não estava bom o negócio, porque ele tinha 6 filhos também do primeiro casamento, juntou com 5 da minha mãe, fez 11. Eita. Mais uma sobrinha dessa minha irmã que tinha ficado. Aí realmente ficou difícil, né? Ele sustentar 12 crianças, não era fácil. Aí minha mãe foi onde eu estava e disse, olha, já não está dando certo. Porque tudo que ele conversou não está dando certo, não tem comida, enfim, contou um monte de coisa. E eu vou para São Paulo com você. E eu digo, o que eu vou fazer em São Paulo com uma carrada de gente sem ter nada, né, em não quem me nada apoiar? certo, né? Minha irmã só mandava as cartas, uma coisa, um detalhe que eu contei no meu livro, e era muito engraçado, que a minha irmã era uma canceriana, qualquer coisinha, ela... sabe? E eu era açoitada, então eu desmantelava ela com essas... Eu nunca usei gente mole de drama. Aí eu não deixava a minha mãe ver as cartas, porque minha mãe não sabia ler. E as crianças que estavam já sabendo dele não deixavam ler. Só eu li essa carta. Aí eu lia para minha mãe ao contrário, né? Eu dizia, mãe, São Paulo é maravilhoso. Aqui tem vários empregos, se a gente quiser trocar numa semana. Sabe, mandar uma apologia incrível. E minha mãe ficava acreditando em mim. E depois eu mandava carta para ela dizendo, olha, não desista, a vida não é para covarde, manda o dinheiro para você a hora que você mandar, porque eu ganhava bem naquele tempo. A hora que você tiver problema, mande uma carta que eu mando o dinheiro, porque não tinha banco, não tinha nada para fazer essas coisas. E nisso foi ficando. Minha irmã ficou 1 ano, foi quando... Você vê como a lei da natureza é maravilhosa. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus programou tudo isso. Porque se a minha irmã estivesse voltado, né, eu não teria vindo. Claro. Mas eu fui enrolando e ela foi ficando para me dar suporte quando eu cheguei, né? Aí eu resolvi trazer minha mãe. E você veio tudo por carta? Ou seja, ela mandou o endereço na carta. Carta, é. E aí, no meio da carta, embaixo do braço, você ia perguntando para as pessoas. Não, eu fui no endereço que ela me mandou, só que era a fábrica que ela trabalhava, não era a casa que ela morava. Aí o guarda da noite disse, vem amanhã, porque hoje não tem, o escritório não está aberto. E você não vai conseguir. Aí eu peguei... E falei, olha, falei pro motorista do táxi, o senhor nos leva no hotel, nos levou para a Rua Vitória, lá na cidade, que hoje tem uma Cracolândia, mas naquele tempo não tinha. Aí, no hotelzinho legal. Você e sua mãe? E minha mãe e 6 crianças. Então veio todo mundo mesmo? Trouxe todo mundo. Meu Deus do céu. Para juntar esse dinheiro, eu sempre fui muito querida na rádio que eu trabalhava. Aí eu contando isso para uma radioatriz lá, uma amiga, ela falou, e você vai levar essas crianças todas? Eu falei, vou. Não vai dar certo, porque naquele tempo era 8 dias para você chegar em São Paulo de ônibus, sabe? Deitado de noite, dormia, parava numa cidade, dormia, no outro dia de manhã pegava. Aí ia ser muito sofrimento. Aí... ela disse, vem amanhã aqui que eu vou, quarta-feira, não sei, porque vou ver o que eu faço para lhe ajudar. E ela fez correu sacolinha lá com os colegas, conseguiram juntar 2.000 cruzeiros e me deram, que era um dinheirinho bom. Aí para você comprar passagem de avião. E eu comprei por uma companhia pequena, as passagens ainda sobrou 1.100 cruzeiros naquele tempo, que deu para eu juntar com o que eu tinha e a gente chegar aqui e usar, né? Eu sei que toda essa estratégia eu que arquitetava, né, os planos. E foram dando certo, né? Aí quando eu cheguei aqui, fomos dormir no hotel e no outro dia eu falei para minha mãe, a gente fique aí que eu vou atrás da minha irmã e depois eu pego um carro e venho lhe pegar para ir para casa dela. Quando eu estava na São João com Ipiranga, que é para pegar um bonde que fosse até a Brigadeiro, quase no Ibirapuera, uma pessoa passou no bonde e chamou o meu nome. Lucinete, que é meu nome civil, né? E eu olhei e falei, quem é que me conhece aqui, meu Deus? O cara desceu, era um rapaz que era meu colega de rádio, era cantor, mas que não tinha dado certo e ele desistiu e veio para São Paulo. E eu não sabia. Recife? Ele de lá também. Que legal, que coincidência. Né? É. Que a gente acha que é coincidência, mas é uma programação do homem lá em cima, que né? loucura! Aí ele disse, o que é que você está fazendo? Eu disse, acabei de chegar. Ele disse, olha, eu não posso te dar atenção maior porque eu sou chefe de vendas de uma firma, mas pega esse cartão aqui, que era do Venâncio Curumba, uma dupla de repentistas nordestinos, que são autores de Só Desce o Meu Cariri, no último pau de arara, que é um clássico, né? Gravado pelo Fagner e tu e
de outras pessoas. E eu fui, peguei aquele cartão, botei na bolsa, fui atrás da minha irmã, catei minha irmã, e depois voltamos com a família toda para casa dela, e cá e fui me organizando. Depois tivemos que mudar, porque o lugar era muito pequeno, e isso demorou uns 3 meses. Aí eu procurei emprego, ia nos lugares atrás de emprego, não sabia fazer nada, porque eu sempre cantei. E eu ia pedir emprego tinha que ter datilografia, né? E eu passei cada vexame. Pense. E eu dizia que sabia, mas não sabia ainda. Né? Porque Ficava reprovada, né, na hora do teste. Depois eu aprendo, né? Nunca deu certo o emprego. Ainda bem. Não deu. Aí eu peguei e passei no escritório dessas pessoas, que ele me deu o cartão, Venâncio Curumba. Ele não estava, eu deixei um bilhete, deixei um recorte de jornal, que eu saía muito do jornal lá no Recife. Eu falei, olha, eu estou procurando emprego, mas se você puder arrumar alguma coisa para me fazer fim de semana, aí tudo bem, né? E eu arrumei um emprego na VASP, fui trabalhar na VASP, e um dia ele me apareceu lá e me contratou para fazer uns shows por aqui, né? Em circo, que tinha muito circo antigamente, né? E aí eu comecei já cantando nos circos, né? Depois ele viu que eu cantava direitinho, aí ele disse, eu vou falar numa gravadora para ver se você faz o teste. Isso, tudo esse rolo todo em 61, 60 para 61. Aí ele falou na Chantecler, eu fiz o teste. E na hora o diretor, que era Palmeira, mandou eu cantar. Eu cantei um monte de coisa, bolero, samba canção, tudo. Aí lá no meio ele disse, canta um forrozinho da tua terra. Aí eu lembrei de Sebastiana, que é um clássico, né, do Jackson no Pandeiro. E foi aí que ele me contratou. Ele queria uma cantora de forró. Aí ele disse, olha, você cantou tudo bonitinho, mas quando você cantou Sebastiana, você se entregou. Quer fazer um disco de forró? Eu rapidamente pensei e falei, topo. Porque se não der certo, eu já conheço ele, já me deu outra chance para eu gravar outra coisa, né? Sim. Só que, de repente, Deu o disco fez sucesso. Porque só tinha Marinês noutra gravadora. Sim. E eu era a segunda cantora para cantar forró, né? Que maravilha. E foi um sucesso enorme no primeiro disco, que eu nem acreditei, sabe? Eu fiquei 3 anos assim que eu cheguei aqui, até porque eu casei, o marido não deixava ir, aí já fui mãe. Outro marido, não que todo mundo conhece. Não, o outro primeiro marido. Primeiro. Aí eu casei a primeira vez e ele não deixava eu ir. Aí tive 2 filhos, 62, 63, né? Mas aí, em 64, eu estava um dia sentada. Ele tinha um escritório de promoção de artistas e eu saí da VASP para tomar conta do escritório. E aí estava um dia lá, me apareceu Luiz Gonzaga, que eu conhecia do Recife, mas não tinha aproximação. Só via de longe ele, aquele chapéu, ficava assim apaixonada, mas não chegava perto. Aí ele chegou, disse, olhando onde era o escritório, quando me viu, falou, é aqui que é o escritório Vemba? Eu falei, é. E eu procurando, aí senta aí, toma um cafezinho, ele muito conversador, né? E no meio da conversa ele disse, como é teu nome, que eu não perguntei até agora? Eu falei, é Anastácio, porque na gravadora eu gravei o primeiro disco como Lucinete. Aí, quando foi para fazer o vinil, né, que eu fiz o compacto do vinil, eles fizeram uma reunião e acharam que Lucinete não era um nome vendável. Porque lá no Nordeste tem Lucinete, Marinete, Gildete, Claudete, Zé, tudo que é Dete tem lá. Aí eles falaram, olha, vai confundir a cabeça das pessoas, vou mudar o nome dela. E não me falaram. Aí, na época, estava passando um filme com Ingrid Bergman, que era a princesa russa, estava fazendo muito sucesso. E eles acharam o nome Anastácia, que era o nome da princesa, e isso, vamos botar o nome dela de Anastácia, porque pega esse gancho do filme. Puseram meu nome no disco, não falaram comigo. Quando o disco saiu, que eu vi, eu digo, pronto. Agora eu sou Anastácia. Não, eu digo, roubaram minha voz. Até um cara falou para mim, pegaram tua voz, tua foto, puseram o nome de outra pessoa. Ah, você não tinha entendido. Não tinha entendido, porque não falaram comigo. Claro. Aí eu fui doidinha lá na gravadora. Quando cheguei lá, ele mandou eu sentar. Eu estava ofegante. Aí ele, senta aí, desarme-se. Gostou da capa do disco? Mais ou menos. Eu falei, mas não entendi esse nome. Ele falou, teu empresário não conversou com você? Eu falei, não. Senhora, aí contou a história. Essa história para mim, né? Que tinha muito e que a Anastácia só ia ter eu e a do Pica-Pau Amarelo, que é tia Nastácia, não tem o A, né?
Só vocês duas. Quer dizer, ele do Monteiro Lobato é famosa e você vai ficar também. O que acha? Aí eu pensei, já que tá dentro, deixa. E você o quê? Agora também não tem mais o que achar, né? E eu abracei essa Anastácia, cheguei em casa e falei para minha mamãe, a partir de hoje, Lucinete é só para assinar as papeletas para pagar. Quem vai pagar as contas é a Anastácia. E essa Anastácia me deu tanta sorte, porque na numerologia, Lucinete tem 8 sílabas e a Anastácia tem 9 e é o meu número de sorte. E eu estou aqui até hoje. Tá vendo? Tudo faz sentido no final das contas, Com certeza. Tudo vai se conectando. E aí, depois de um tempo, você conhece Dominguinhos. Aí isso foi nos anos 67. Como eu era atriz também, eu fazia um programa na TV Bandeirantes, que era um casal de nordestino muito doido, né? Que a mulher batia no cara e era uma confusão. Aí, Gonzaga... Você sempre subvertendo as normas, né? É. Quem mandava na relação entendeu? era eu. Exatamente, amei. Aí, e fez muito sucesso aqui em São Paulo isso, né? Na época, a colônia nordestina toda prestigiava. E Gonzaga, quando vinha aqui, Luiz Gonzaga, quando vinha cantar aqui em São Paulo, ele ficava no hotel e assistia e amava essa. Aí um dia ele me ligou e disse que estava fazendo um programa lá no Rio, na TV Continental, se eu não queria fazer um programa lá com ele. Antes disso, eu fui fazer esse programa que eu fazia e estava esperando a vez de entrar para cantar. De repente, olhei na coxia, vi um moreno, sabe, com a camisa gola rolê, branquinha, uma calça jeans. Eu bati o olho e senti aquele futucão, como a gente diz no Nordeste. Eu falei, nossa, quem será esse moreno tão bonito? Mas fiquei quieta, né? Na época, eu tinha 26 e ele 25. Aí eu não sabia quem era, né? Nunca tinha visto. Nesse momento passou um cantor por nome de Ari Lobo, que era meu amigo, que já tinha viajado com ele. Aí ele passou, conversou com ele e voltou. Quando ele voltou, eu falei, Ari, vem cá, quem é esse moreno que você estava conversando? Aí ele disse, é Neném do Acordeão, que era o apelido do Dominguinhos. Aí eu falei, nunca ouvi falar. Aí ele disse, é porque ele mora no Rio e vem aqui esporadicamente. Toca no forró do Pedro Sertanejo, que era o único forró que tinha em São Paulo. Aí eu falei, toca, ele disse, toca muito. Aí eu falei, gostei de moreno. Porque, na verdade, eu não estava interessado na sanfona do homem, sim no dono da sanfona, né? Aí fiquei com aquele cara na cabeça o tempo todo, menino, mas era... Eu digo, eu preciso encontrar para ele conversar com ele, para tocar comigo, né? Tocar o quê, né? Tô brincando. Sanfona. Com todo respeito. Aí eu falei, na hora que ele aceitar, aí eu me aproximo e vou, né, conquistando o gádio. Eu sei, menina, que um dia eu fui num aniversário de outro forró. Quando eu cheguei lá, o cara me convidou para ir lá para comer um bolo, que era o aniversário dele, o cearense. Eu pensei que era uma festa de família, né, que conhecia a mulher dele, tudo. Aí quando eu cheguei lá, estava rolando forró. Aí eu perguntei, eu falei, Júlio, eu nem trouxe meu sanfoneiro, que eu tocava com outra pessoa, porque você, eu pensei que fosse só o aniversário. Aí pulou uma pessoa, disse, eu acompanho você. Quem era? Ixi, o moreno. Era o moreno. Aí eu conversei para de cá e para de lá, ele me acompanhou, isso tem no meu livro, a gente bem novinho. Eu estava toda feliz aí, mas eu tive que ir embora cedo, porque minha mãe ficava preocupada. Aí ele foi me levar até o carro, sabe? Com aquele jeito manso dele, aquilo lá. Aí depois sumiu. Aí na outra vez, eu encontrei com ele já no Rio de Janeiro, no programa que Gonzaga fazia, e ele dirigiu o regional. Aí eu perguntei se ele não queria fazer um show comigo aqui em São Paulo. Eu falei, eu sei que você mora no Rio, mas se você quiser ir, eu organizo um show legal. E ele disse, eu topo. Qual o seu cachê? Ele disse, não sei não, você me dá qualquer coisa. Aí eu falei, não, qualquer coisa não é cachê, né? Aí vamos fazer o seguinte, eu divido meu cachê com você. É para poder mostrar vantagem para ele ficar de olho. Não deu ponto sem nó, né? Não. Aí ele aceitou, vinha a São Paulo e a gente começou a fazer uns shows, né? Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu fui convidada por Luiz Gonzaga para fazer uma turnê com ele de 3 meses, 4 meses no Nordeste. O Gonzaga estava lançando um livro no Sanfoneiro do Riacho da Brígida, e eu ia abrir o show, depois vender os livros, né? Em circo, na rua, onde fosse. Aí o Gonzaga falou assim, eu vou levar um sanfoneiro para te acompanhar, que era Ari Coutinho, um outro sanfoneiro.
Tu vai, eu topo. Acertamos dinheiro, tudo. Gonzaga era uma pessoa muito correta, muito generosa. E acertamos tudo. Aí ele disse, na outra semana, ligou, disse, eu vou viajar tal dia. Se quiser vir antes, você vem pra gente conversar aqui em casa. Lá no Rio que ele morava. E mudei o sanfoneiro porque vou levar o Dominguinhos, está precisando de uma força. Aí eu pensei comigo e eu também. Maravilhosa. Aí fui para lá para o Rio, a gente foi viajar numa quarta-feira, 3 horas da manhã, estava saindo da ilha do governador, que Gonzaga morava lá. Aí começou aquela, né, ele, Dominguinhos dirigindo. Sanfona pra cá, sanfona pra lá. Dominguinhos dirigindo, Gonzaga de carona, eu atrás com o zabumbeiro e aquela troca de olhares lânguidos, entendeu? E pau de cá e tal, e ele percebeu que realmente eu estava de olho dele. Mas ele muito calmo, sabe? Demorou pra perceber, hein? Foi uma ladainha, Rapaz, você vê? o homem uma foi ladainha. difícil. Porque ele era muito tranquilo, entendeu? Até demais, aparentemente, né? Era muito tranquilo, coerente, era uma pessoa maravilhosa. Mas eu, mais assanhada, né? Mais mesmo respeitando o tempo dele, né? Aí até que a gente viajou 4 meses, né? E quando o Gonzaga ia, ele botava a gente no hotel, e quando o Gonzaga ia dormir, aí o Gonzaga roncava muito, sabe? A gente controlava o ronco do Gonzaga e a gente... Ele ficava no mesmo andar. Aí a gente ia pra rua, ia jantar fora, ia namorar, aquele negócio tudo. E aí começou a nossa onda, né? E aí um dia ele estava tocando no quarto dele, que era em frente ao meu, no apartamento em frente ao meu. Eu acordei com uma melodia linda que ele estava fazendo, um baião e uma outra. E na hora eu peguei o papel e escrevi uma letra que depois eu vi que era uma declaração de amor, né? Que era um baião. Eu de repente vi surgir no meu caminho um amor tão lindo assim, cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez do coração. Agora da tristeza não resta nem lembrança. É um mundo de amor, cheio de esperança. Agora é só cantar paz em meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão. Quer dizer, cantei cantada, musicada, porreta, né? Aí mostrei para ele, ele disse, eu falei, gostou? Ele falou, gostei. Eu falei, pronto, a partir de agora nós somos parceiros, você passou a ser compositor. Porque até então ele nunca havia feito letra nenhuma. Autoral, ele não fazia letra, ele fazia só melodia, né? Inclusive nas 265 músicas que nós temos, que nós fizemos, não tem uma letra dele. Quando muito ele dizia, eu queria falar sobre esse tema. Aí eu desenvolvia, né? Ele não tinha condição de fazer, não era a dele. Agora, melodia, ele fazia um que dava para dividir em 10. Sim. Porque e aí, falando nisso, mais de 266 aí canções de vocês. Vocês têm um dos maiores hinos nacional, que é Eu Só Quero um Xodó. Só que é óbvio que você já falou disso centenas de vezes para milhares de pessoas o tempo todo. É óbvio que as pessoas sempre sempre te perguntam isso. Eu não poderia deixar de perguntar. Mas eu queria perguntar uma coisa que você nunca contou em lugar nenhum sobre esse período que vocês viveram. Tem alguma história ainda que você não compartilhou e que você gostaria ou poderia compartilhar agora, assim? Menina, nem sei, rapaz, porque a Dominguinhos era aquariana, então ela era aquela tranquilidade, e eu era... parecia uma cobrinha, né? E então tinha umas coisas inusitadas assim que acontecia, né? Eu morria de rir, depois a gente terminava rindo junto. Um monte de coisas, né? Um dia eu comprei uma peruca. Aí um dia eu fui encontrar com ele, nessa época a gente não morava junto ainda, tava no começo, né? A gente foi passear lá na Celso Garcia, porque ele se hospedava no hotelzinho ali no Largo da Concórdia, quando ele vinha tocar com as pessoas. A gente foi passeando, e eu toda glamurosa e tal. De repente, passou um cara, 1,80 m, com um guarda-chuva, enfiou na minha peruca, quando eu vi minha peruca lá, no guarda-chuva todo. Perdeu a lace. Aí eu pulei, ficou só o lenço, que eu botei um lenço aqui, tava tudo cheio. Menina, aí eu dei um pulo, catei a peruca. Aí o homem se assustou, ele nem tinha percebido. E Domingos falou assim, com a cara de besta olhando. Aí eu falei, me dê minha peruca. Aí
o homem disse, desculpe, até foi embora. Aí eu disse, vamos entrar numa lanchonete aqui para eu ir na toalete e arrumar meu cabelo de novo. Aí ele falou, nossa, é peruca. Eu acho que ele nunca tinha visto uma peruca. Aí Não ele tinha nem percebido ainda. Não, também não. Aí ele falou assim, pensei que fosse seu cabelo. Eu digo, paguei 250 conto 3 vezes. Com certeza. Maravilhoso. Amei. E tinha essas coisas doidas assim, que eu sempre fui muito engraçada, né? Mas fazia normalmente, né? E ele se divertia com isso. Ai, que legal. E dentro dessa dinâmica de vocês, em que ele fazia melodia e você fazia as músicas, tinha alguma coisa que vocês já sabiam que estava acontecendo, assim, sabe? Tipo, quando ele começava a fazer alguma coisa, ou quando você começava a escrever alguma coisa, aí desembestava ou era mais... Não, ele não tinha paciência de ver eu fazer a letra. Porque você precisa pensar, né? Ele dava a melodia lá, ligava o gravador e eu ficava ouvindo para ver o que a melodia me levava a escrever. Porque a gente que compõe, eu acredito que aconteça com todo mundo, de repente a melodia dá a dica de que é que você tem que falar, entendeu? Porque tem melodias mais sentimentais, menos sentimentais, glamourosas, enfim. E eu tenho essa mania, eu escuto a melodia 5, 6, 7, 8 vezes, aí de repente a letra flui normalmente, você me entende? E ele não tinha paciência. Aí começava, ele dizia, minha preta, que ele me chamava minha preta, enquanto você pensa aí, eu vou dar uma volta. Ele adorava cinema, sabe? Aí naquela época, nos anos 60, 70, tinha umas 8 salas de cinema no centro de São Paulo. Ele entrava nas 8, você acredita? Entrava num, era de cowboy, aí ele ficava olhando, aí não gostei. Aí saía. A gente entrava na próxima porta, pagava o ingresso, ficava olhando. E um dia eu fui com ele, eu falei, bicho, eu vou parar, estou cansada de entrar, você paga, olha, o negócio não gosta e vai embora. Então, aí ele dizia, eu vou dar uma volta. E aí, quando ele chegava, estava pronto, sabe? Aí pegava a sanfona, eu cantava para ele, quase sempre ele gostava. Quando ele não entendia, como no caso tem o Sede, eu fiz essa letra, e eu vi ele torcendo assim, a boca, e eu conhecia bem os trejeitos dele. Eu falei, tu não gostou? Ele disse, eu não entendi o que é isso aqui que você escreveu, traga-me um copo d'água, tenho sede. E eu não entendi, está faltando água? Eu falei, pode até faltar, mas essa sede aí que eu falo é sede de amor, não é sede de água. Aí expliquei para ele, sim. Aí eu gostei, viu? Aí ele botou nos dedos e gostou, entende? Tinha umas coisas assim que eu acho todo parceiro, a gente não faz música com alguém, tem essas discussões, né? Até a pessoa chegar a entender. Maravilhoso, amei saber. E você é um ícone da cultura brasileira. Vou citar aqui algumas conquistas que você teve na sua trajetória. E eu vou ler para não falar nada errado. Escreveu mais de 800 composições. Tem mais de 400 regravações de Eu Só Quero um Xodó. Já foi gravada por grandes nomes como Gil, Luiz Gonzaga, Gal Costa, Mestrinho, Ivete, Elba, Daniela Mercury. Tem uma lista infinita enorme de pessoas. Até em japonês, né? Fiquei sabendo. Em 2025, você foi agraciada com a honra ao mérito, a mais alta distinção concedida pelo Estado brasileiro a personalidades que contribuíram de forma relevante para a cultura nacional. É coisa pra caramba. Tem prêmio de forró em seu nome, foi indicada ao Grammy e muitas outros pontos que foram de glória da sua trajetória. Mas eu queria saber, eu acho que claro que tudo isso dá muito contorno, né? Você tem o título de rainha do forró e tudo isso dá muito contorno pra sua trajetória, mas a gente não é feito só de conquistas também, né? Tem o caminho que é feito e as conquistas vêm através desse caminho. Claro. E eu queria saber, assim, você em plena atividade, em plenos vapores, hoje, o que é que você sente que é mais diferente de quando você começou, assim? Eu nunca tive na cabeça, vai acontecer isso comigo, isso eu vou fazer, não, sabe? As coisas foram acontecendo sucessivamente. Eu acredito muito em Deus, eu sou kardecista e eu acho que essa teoria que eu acredito, ela tem muito fundamento, entendeu? Porque nada acontece por acaso, mas esse, entre aspas, destino que a gente acha que existe, e existe realmente, o meu já estava desenhado pela lei divina, o que eu ia passar, porque nós somos bilhões, trilhões de habitantes no mundo, mas Deus conhece todos nós. Porque eu nunca tive anseios, sabe, de conquistas, sou uma pessoa
que não esquento com nada, sabe? Quando eu vou fazer uma coisa, dou o melhor de mim. Mas se não der certo, também não deu, eu me divirto. Eu fui para Las Vegas, indicada ao Grammy Latino, não ganhei. Mas só de eu ver minha cara lá, achei um barato, sabe? Aí depois eu fui para os cassinos também, eu estava mais interessado em jogar do que no Grammy. Então, coisa que eu nunca imaginei na minha vida e de repente eu estava lá, sabe? Então, eu acho que tudo que eu consegui estava inserido no contexto da minha vida aqui na Terra, dessa vez, né? Dessa minha passagem. Como disse para você, eu não fiquei rica, porque também eu sou 0, atrás de dinheiro. Não dou um pingo de valor. Mas as coisas que eu plantei, as sementes que eu joguei, quase todas germinaram sem eu mexer um pauzinho. É a lei de Deus que dá. Eu acho que essa baianinha aí é tão engraçada, tão esforçada. Aí vou dar isso para ela, sabe? Vão abrir esses caminhos, né? E tudo eu fiz por amor. Porque eu gosto do que faço. A arte, para mim, é uma coisa muito maravilhosa, sabe? E eu acho que faz bem para as pessoas, para todo mundo, né? Se o mundo não tivesse música, seria um caos, né? Então, essa música que eu faço, que é oriunda da minha região Nordeste, que foi trazida por Luiz Gonzaga, por Jackson do Pandeiro, e que sofrida como todo o Nordeste era, porque não é mais. Antigamente, tudo é a desgraça da seca, a desgraça da chuva demais que leva tudo. E o Nordeste tem esse estigma. E a música de lá, que eu acho riquíssima, porque eu não toco instrumento nenhum, mas, por exemplo, um Dominguinhos, que todo mundo sabe que ele foi ótimo, ele tocava uma música nordestina que eu chorava, às vezes, com tanto sentimento que a música passava, a qualidade do tocador e da música. Então, eu sou apaixonada pela música nordestina. Eu acho que o Nordeste é uma região muito farta e fértil de talentos, são pessoas talentosíssimas. E isso é muito bom, porque faz parte desse contexto Brasil, que a gente... de qualquer maneira, o Brasil também é tão... Agora não, né? Porque as coisas estão mudando. Mas antigamente, o que não prestava, tinha no Brasil, né? Aí estendia-se para o Nordeste. Tem virgulino, tem prostituição, tem desgraça, tem peixeira. Só viu o que não prestava. E as coisas boas esqueciam de ver. Hoje, com o advento da televisão, graças a Deus, né, que ajuda muito, da internet, você vê o Nordeste em todas as páginas do mundo como referência de lugares bonitos. Até o povo é um povo afável, simpático, que recebe todo mundo. Então, eu me envolvo com tudo isso e fico muito feliz em saber que quase 8,6 que eu estou chegando, eu estou ainda lúcida, e que, de qualquer forma, eu contribuí para que esse tipo de coisa que eu faço tenha credibilidade e as pessoas gostem. E você tem um diálogo também com a nova geração, né? Sem dúvida. E o que você sente, assim, que você mais gostaria de deixar como legado para essa nova geração que vem, assim? Olha, antigamente, nos anos 60, 70, o pessoal dizia, tem um forrozinho aqui em São Paulo, não? Um forrozinho para os velhos ali. Hoje a música nordestina não é forró para velho, é forró para todo mundo. Você vê que hoje nós temos, assim, no convívio aqui em São Paulo, meninas jovens, né, e no Brasil, que tentam aprender a tocar sanfona, que gostam, cantam forró, se apaixonam por forró. Eu fui para a Europa achando que ia cantar para velho e não vi um velho lá, só tinha jovem. É famosérrimo forró fora. Então, todo mundo faz aula, se diverte. É sinal que a música não tem idade para se gostar. Né? É uma música brasileira, graças a Deus, e que todo mundo gosta. Pode até não conhecer, mas quando se envolve, passa a gostar. Maravilhoso. Isso é bom. Delícia. A gente está chegando no final. Já? E, Anastácia, você já parou para pensar como é ser intitulada como a rainha do forró? Menina, eu não pensei não, mas você sabe por que me deram? Não fui eu que inventou que sou rainha do nada. Claro, eu sei. Entendeu? Isso aconteceu porque quando eu cheguei aqui em 60, que fiz o disco, naquele tempo, as pessoas nordestinos que moravam aqui, eles trabalhavam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em junho ia para o Nordeste ver o São João. Aí, a gente fazia os discos aqui, a gravadora divulgava lá, você não achava um disco por aqui. Mas da Bahia até Belém, todas as rádios tocavam e todo mundo curtia os forrós da gente. Aí, na época, só tinha Marinês. Quando eu surgi,
Eu morava em São Paulo, Madinê sempre morou no Nordeste, morou no Rio um tempo, mas depois foi pro Nordeste. Quando eu cheguei, meu disco saía, eu fazia muito show aqui, sabe? Principalmente circo. E circo é uma graça, né? Eu sempre gostei de fazer isso. Naquela época tinha muitos circos. E o locutor, ou o palhaço que apresentava o show, quando ia me apresentar, dizia: Anastácia de quê? Não tem o sobrenome, é Anastácia só. Aí, por conta deles, ele dizia: aí vem a rainha do forró. E isso foi se espalhando de boca em boca. Quando eu me vi, eu estava sendo chamada de rainha, entendeu? Mas eu sou rainha de nada. Eu sou simplesmente uma forrozeira, uma pessoa que gosta de música, me faz muito bem a música, é uma terapia. Gosto de levar a minha música para as pessoas, porque eu acho que faz bem, né? Eu tenho quase 75 anos de profissão, desde que eu comecei a gravar até agora, eu nunca fui no lugar para a pessoa dizer: não gostei dessa artista aí, não. Porque eles podem até nem gostar de forró, mas eu enxerto outras coisinhas e eles terminam ficando felizes, né? E gostam do que eu faço. Então, eu acho que rainha é um mero título. Para que, na verdade, o que você gosta de fazer eu sou uma forrozeira. É isso. Que lindo, lindo. Não esperava essa resposta, mas eu amei ter escutado. E agora eu vou fazer umas perguntinhas rápidas. Então, eu te pergunto e aí você responde o mais breve que você conseguir. Ok. Enquanto eu tava construindo as perguntas, eu falei: gente, uma pessoa com 70 e poucos anos de carreira é complicado fazer pergunta, né? Mas eu me esforcei aqui. E aqui, queria te perguntar: um feat dos sonhos? Sonho? Isso é engraçado. Você sabe que eu não tenho muito sonho, não. Eu já realizei tantas coisas que a única coisa que eu peço atualmente é que a Deus que eu quero ter uma vida longa, lúcida, né? Para também estar chamando Jesus de Genésio, eu não quero. Eu quero estar lúcida, saber das coisas, fazer o que eu gosto, levar alegria para as pessoas e viver. E uma pessoa que você gostaria de ter uma música junto, que você ainda não teve, né, Olha, claro? não, eu compus muito, meu maior parceiro foi Dominguinhos, mas tenho muitas músicas minha em parceria com Zé Cabaleiro, com Chico César, com outros parceiros, com a Liane. Gostaria de fazer uma música com Chico Buarque, eu sou fã dele. Nossa, ia ser legal, né? Metida, né? É metida, adorei, adorei. Ele tá tão quieto agora que ele nem faz muita música. Mas ia ser chiquérrimo. Não é? Amei. Gravei música dele, já não disse que eu gravei a música dele. Mas ia ser lindo vocês dois juntos. Lá, ia ser muito bom. Um estilo musical que você goste? Rapaz, eu gosto de forró primeiro, gosto de brega também, sabe? Esse menino tá fazendo sucesso, Pablo. Eu adoro o Pablo, sabe? Aquelas cantorias, porque o povo nordestino é muito sentimental, sabe? Quando ama pra valer mesmo, sabe? Sem medo de ser feliz. E aquele tipo de música, normalmente, pra lá, cai muito bem, o povo curte muito, por isso que faz sucesso. E eu gosto. Legal. Um lugar que você sonha em tocar, que você ainda não tocou, mas que você gostaria de tocar um dia? Ai, meu Deus, eu toquei em Lisboa, fui homenageada pelos portugueses. Tinha 1000 pessoas para me botar uma fita e ver meu forró. Eu achei interessante. E um lugar que você pensou assim na vida: nossa, se eu fizesse esse lugar, eu acharia muito bom também? Olha, eu não cantei na França, eu cantei na Suíça, fui na Espanha. Eu gostaria de cantar nos Estados Unidos, em qualquer lugar, Canadá, sei lá, nos Estados Unidos. Por aí, tá ótimo. Mas também não vou, porque eu não gosto de avião e não quero mais ir para lugar longe. Então é isso, gostaria, mas talvez em outro momento, né? Na outra próxima vida. encarnação eu vou. Tá ótimo, tá ótimo. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto? Olha, eu gosto de vários artistas, principalmente mais antigos, né? Tipo, eu adoro Gil, Caetano, a Gal, que gravou música minha e era uma pessoa fantástica, que nos deixou muito cedo. Bethânia, adoro Bethânia. Meu Deus, tem tanta gente boa que eu gosto, né? Que eles sabem. Zé Cabaleiro, adoro o Zeca. Eu digo pro Zeca que ele parece Aznavour cantando, sabe? Cantor francês. Ele é ótimo. E, meu Deus, um monte deles que eu nem lembro, participei. Alcione gravou comigo, aí foi legal, Sim, entendeu? porra. Que eu sou fã da Alcione. Sim. Tem um
uns cantores aí que eu já fiz uma dobradinha. Alguns assim, tipo Alcione, tipo Anastácia, é tipo um pouco assim, né? São as pessoas que eu admiro e que de repente eu faço convite, né? Fagner cantou comigo num disco. Básica. Esse disco que eu concorri ao Grammy Latino, ele cantou comigo. Então, uns colegas básico. legais. Mas dessa parte, eles têm um carinho assim por mim, sabe? Da vovó aqui, com a vovó. O que a música significa pra você? Rapaz, música pra mim é vida, sabe? Porque eu não sou assim de bater na lata e eu cantar, não, sabe? Eu tô fazendo tratamento na vista e tomo injeção dentro do olho. Quer dizer, é voraz. Eles dão anestesia e tudo. Antes o médico dizia assim, se concentre, não sei o que lá, e dava umas borrachinhas para apertar assim na mão por causa da dor. Aí eu comecei a cantarolar, sabe? Ele enfiando a agulha. Você acredita que amenizou? Acredito. Que eu não senti tanto furar meu olho. Acredito. Então, eu acho que música me faz muito bem. E não só para mim, para todo mundo. Música cura, né? É verdade. É isso. Chegamos ao fim. Muito obrigada pelas suas palavras, por compartilhar a sua vida, por você ainda estar aqui e continuar e seguir, ainda ter tantos desejos e tantas vontades. É inspirador. É muito bonito. E se eu tô aqui hoje também, eu devo a você. Apesar de não ser cantora, são mulheres como você que abrem os caminhos pra gente estar na frente das câmeras, em palcos, em muitos lugares. Então, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E você é muito bonita e é muito inteligente também. Obrigada. Boa apresentadora. Obrigada, amei. É verdade. E que Deus abençoe todos, né? Que a gente possa se encontrar sempre para falar de coisas boas, né? De alegria, de música, enfim. Muito bom. E eu quero viver bastante para poder participar desses momentos. Que a gente venha ter mais papos assim, porque eu amei. Lá. E eu quero ouvir mais história, né? Com certeza. A cada momento eu invento uma coisa. É isso. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Tchau. Tchau. Uhul!